Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Toca o Sino Sacristão, nosso podcast de hoje. E com grande alegria eu quero apresentá-lo. Ele é um dos maiores tenores da atualidade. Uma voz poderosa, indiscutível, genuíno cantor da ópera e se tornou para todos nós uma referência na interpretação no Brasil do Fantasma da Ópera. Neste musical que foi apresentado em São Paulo. Ele é conhecido de todos nós e eu tenho o prazer de convidar nosso grande amigo aqui, Tiago Arancan. Seja bem-vindo. Muito obrigado, padre, por participar desse podcast tão bonito e mais uma vez aqui na sua presença tão abençoada e iluminada. Tiago Arancan, você é, sem dúvida, uma referência, inclusive na voz que o padre está rouco hoje. Fazer o quê? Eu não podia adiar esse podcast. Então, estou fazendo como posso. Duro que diante de um homem que tem uma voz maravilhosa. Acontece, né, padre? Muitas vezes a gente é duro, a gente se sente até mal, porque a gente usa a voz como instrumento de trabalho. Já aconteceu isso para você? Já me aconteceu várias vezes. Você lembra de algum caso? Aproveitando já. Lembro, inclusive, uma passagem no seu programa, que eu estive aqui o ano passado, eu estava com uma faringite aguda. E o que a gente tem que fazer? Se apegar à técnica e tentar usar sem o esforço. E se doar, porque quando a gente se doa verdadeiramente, as pessoas entendem. Tá aí a prova disso que você continua esse trabalho mesmo numa condição dessa e logo vai passar. Isso é bom, verdade. Né? Que bom que passa, né? É temporário. Quando e como começou, Tiago, essa percepção de que você iria para a música? Foi muito cedo, não foi? Foi muito cedo. Eu tive a felicidade, onde eu estudava em São Paulo, Liceu Coração de Jesus, uma escola católica. Tinha um coral infantil já de tradição nessa escola. A escola era muito tradicional em São Paulo, com 3.000 alunos. E eu, de 6 para 7 anos de idade, fui convidado a fazer um teste com todos os alunos dessas séries para esse coral, porque eles precisavam renovar os alunos, porque ia de 6, 7 anos até 12, 13. E aí as pessoas iam saindo e entrando outras. E o maestro fazia esse teste tocando e pedia que as crianças cantassem Parabéns para Você. Sério? E eu, menininho, cantei. Eu me lembro até hoje, eu na fila para fazer esse teste. Sopranino. Sopranino, voz limpinha, um menininho, uma criança. E o maestro, que era um padre, Padre João, ele comentou comigo, me selecionou, falou, olha, eu gostei muito da sua voz, é muito afinada. E eu quero lhe fazer um convite para participar do coral. Você pergunta para o seu pai e para sua mãe se eles estão de acordo. E meus pais são separados. E eu lembro que naquela ocasião eles se juntaram e foram sentar com o padre. Olha aí. O Padre João, que era o maestro. E se deu essa minha aceitação no coral. E foi meu primeiro e verdadeiro contato com a música. E ali eu aprendi canções brasileiras, internacionais. Ave Maria de Gounod, que é uma das músicas que eu mais cantei. Aprendi em latim, uma criancinha cantando. E me destacava no coral. Me destacando, fazia os solos. E aí eu entendi que aquilo poderia ser o meu trabalho, a minha vida, porque eu gostava muito daquilo. Mas você ficou quanto tempo nessa escola? Na escola eu fiquei 3 anos. 3. Eu mudei de escola, porque era uma escola particular, a minha mãe não tinha mais condições de manter os estudos ali. Eu fui para a escola da indústria, que é o SESI, em São Paulo. E eu lembro que a minha mãe ficou triste por eu sair do coral e comentou com uma amiga de trabalho. Meu filho gosta tanto de cantar, como eu faço agora? Eu tirei do coral por conta da escola. E a amiga da minha mãe falou, olha, eu canto no coral de uma multinacional de pneus, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. É um coral de pessoas adultas de terceira idade, mas eu vou falar com a maestrina. Quem sabe ela não convide o Tiago. Dito e feito, a maestrina me ouviu, eu já tinha 13 anos de idade, me convidou para que eu participasse do coral e de bandeja convidou minha mãe. Olha aí. Minha mãe nunca tinha cantado. E ela entrou no coral para me incentivar e me apoiar. E ali foi o momento que, dos 13 ao 14, eu fiz a transição vocal, fiquei nesse coral dessa multinacional e quando eu vi já estava fazendo os eventos, cantando em casamento, em festas e começando a viver da música muito cedo, muito Então, isso jovem. que eu queria perguntar, porque para quem nos acompanha, viver da música é um desafio muito grande. Como é que você conseguiu? Porque você nunca pensou... Que faculdade você fez? Fiz de canto. Tá vendo? De canto. Porque você pensou em ser Tiago Arancan. Pensou ser
algo que não fosse cantar? A música entrou de forma arrebatadora na minha vida. Eu fiz um colegial técnico em eletrônica com ênfase em automação industrial, robótica, no Senai, certo, em São Paulo. Eu fiz muito mais porque eu era curioso, precisava, óbvio, para dar continuidade aos estudos, um colegial, era técnico, mas eu já cantava, já tinha uma empresa de evento, mexia com som, com equipamento, adorava esse mundo da eletrônica, então veio complementar isso. Mas eu falo e agradeço a Deus, porque desde aquela época, padre, eu tenho uma relação muito forte com Deus, com a igreja. Sim. Eu passava todo dia na igreja de Santa Ifigênia, entrava na igreja para agradecer a Deus. Sim. E estudando eletrônica, cantando já, fazia meu evento, eu ajoelhava e pedia: Deus, permita que eu cante para alegrar que seja 1, 10, milhares de pessoas, mas me deixe cantar. E ele me ouviu. Então, eu sempre me vi cantor. E eu sei que eu sei de fazer melhor. Embora eu tenha outras habilidades, todos nós podemos fazer aquilo que bem entendemos. Mas eu sei que a minha melhor habilidade, o que eu me encontro, é cantar. Veja, aí as coisas foram preparando porque você era um sopranino, você fez a transição de voz e é um presente ser um tenor, não é? É um presente raro de Deus, não é? Porque muitos cantam, mas são raros os tenores com a sua qualificação. Eu tive a sorte também nesse coral de eu encontrar um italiano que era já dos naipes dos tenores, porque o coral é dividido em 4 vozes, né, de forma mais simples: soprano, contralto, tenor, baixo e barítono. Ó, você que não sabe, nós estamos aqui, ele vai dar muitas dicas, inclusive no final eu vou perguntar para ele dicas para arrumar a voz da gente, para a gente se preservar um pouco. Você que é professor, ele canta, mas a gente quer quem é professor, quem fala, você que é mãe que fica gritando e fica chamando, a voz vai embora, meu filho, nós vamos falar sobre isso. Mas, então, são alguns tipos de vozes, São né? classificações vocais que determinam se a pessoa canta mais agudo ou mais grave, mais baixo, para ser mais simples o termo. Certo. E minha voz tendenciava ao tenor, embora na transição vocal ainda é muito dúbia essa relação, porque o menino tem o momento da puberdade onde a voz muda o registro. E aí eu acho que a influência desse tenor, cantando, eu ouvindo, o presente que Deus me deu com esse dom de ter a voz para a região aguda, a qualidade tímbrica, vocal, eu fui me descobrindo um cantor. E imitava os sons lá, Manato Sole, e cantava e abria pleno pulmão cantando dessa forma, sem entender muito a parte técnica. Entendi. Depois eu fui me aperfeiçoar, comecei a entender, aprimorar, porque é um instrumento muito delicado, a voz. Ela tem que ser usada com inteligência. Então, por isso, é importante o estudo, é importante tantas questões que a gente vai debater aqui. Exato. Bom, você hoje constitui uma família. Você falou que tua mãe cantou no coral, mas ela, como você disse, ela veio de bandeja. De bandeja. Hoje, você percebe algum filho interessado nesse assunto? Porque diz que o fruto não cai longe da árvore. O fruto não cai longe da árvore. Eu tenho 3 filhos, o Diego, o Francisco e a Angelina. Um de 9, outro de 4 anos e uma de 1 ano e 2 meses. E a queridíssima Aline. E a Aline, minha esposa, que é desafinada, viu, padre? Não canta nada, não tem... Até rezando desafina. Mas essa é bonitinha. Às vezes eu vejo você lá no piano, né? No piano, cantando, e parece que você tem, um deles está muito interessado, né? O Francisco, ele faz aula de piano, faz musicalização infantil desde criança. Ritmicamente ele é perfeito, ele ouve as músicas, assimila, canta, pede para eu cantar as músicas do repertório e está indo muito bem na aula de piano. E tem aí uma aptidão para isso, que se for a vontade dele, com total apoio do papai, né? Teve um trecho da ópera no coral infantil que você cantou, que marcou muito a tua vida, não é? Um trecho da ópera de Giuseppe Verdi, que é o Va Pensiero. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui coli. Eu era pequenininho. Era a primeira música em italiano que eu aprendia. E meu bisavô italiano, de L'Aquila, ele era de uma cidadezinha que se chamava San Sebastiano, vicino all'Aquila, nell'Abruzzo, né, centro Itália. Ele assobiava na casa dos meus avós essa melodia e falava em italiano. Eu não entendia muito quando era criança e aquilo me lembrava, quando eu cantava a música, me lembrava esse meu bisavô italiano cantando. Trazia essa memória afetiva do seu avô. E eu ganhei o mundo, enfim, cantei em diversos países, mas no ano de
2010 eu tive o reconhecimento da minha cidadania italiana, por família. E não sei, sempre a gente fala coincidência, mas é deucidência. Eu estava em Palermo, na Itália, cantando que ópera? Olha lá. Nabucco de Giuseppe Verdi. Puxa vida. É uma coisa incrível. No mesmo ano que eu tive o reconhecimento da cidadania. Toca o sino, sacristão. É a ação de Deus na vida da gente, né? Bom, mas 2004 teve uma mudança significativa, não foi, na tua vida? Foi aí o divisor de águas, né, como fala. Eu ganhei um prêmio internacional aqui no Brasil ainda, que é o concurso Bidu Sayão, que era realizado em Belém do Pará. E Em Belém? Em Belém, Rapaz, no Teatro da coisa. Paz. Eu conheço lá, o teatro lindíssimo. Inclusive o Ciro essa semana, né? É verdade. Está tendo. Em Belém do Pará teve esse concurso e eu ganhei um prêmio Revelação. Por ser um concurso internacional, a juria, quem faz os votos e decide, era uma juria internacional. E eu mantive contato com alguns agentes e eu era um cara muito que ia lá, queria, fazia, ia, buscava. E por conta disso, eu fiz esse contato e falei, quero ir para a Europa, quero ir para a Itália para aprimorar meus estudos. E através desse agente se deu um contato, o qual eu fui ao Scala, em Milão. Certo. Fiz um teste e fui o primeiro brasileiro aceito nessa academia de canto e o primeiro diplomado. Peraí, gente, vamos tocar o sino. Não é qualquer coisa não, gente. Nós estamos falando de Milão, nós estamos falando da ópera, de uma academia, e ele foi o primeiro brasileiro que foi fazer parte oficialmente deste grupo. Como é que foi? Você chegou... Eu, assim, mal imaginava o que estaria pela frente. E na primeira semana que eu estava em Milão... Você falava italiano? Falava pouco, não muito. Italiano, tá. Um pouquinho. Quantos anos na época? 21. 21 anos. 21 aninhos. 21. E aí, padre, eu falava pouco italiano, mas eu me virava. E cantava as áreas de ópera já de uma forma a pleno pulmão. Butterfly. Mas então você mais decorava os sons... A fonética, entendi o que eu cantava também, mas eu não conseguia manter um discurso muito próprio. Só que aí eu fiz a primeira audição para um diretor do teatro, aí as 3 outras audições são testes, né? Igual uma entrevista de trabalho. Vai apresentar. É bom você lembrar, é bom. O pessoal que tá aí ouvindo a gente, nada mais é que vou lá, meu currículo é esse, estudei em tal lugar, tal, fiz isso. Aí, em vez de eu fazer um diálogo falando do que eu fiz, eu vou lá e canto e mostro. Eles chegam, canta lá. Aí você tem que... Aí o pianista vai e você tem que cantar e sair cantando. Rapaz. E eu fiz 4 testes, não foram 4 no giro de uma semana. Puxa vida. Me convidaram na hora. Você está convidado a frequentar a academia de canto. A minha vida deu um 360. Do nada eu tive que ir atrás de um sonho que estava se tornando realidade. Fechei tudo que já no Brasil. Voltei, fiz o meu visto para estudo, né? Para a Itália, na época não tinha cidadania ainda. E fui para lá. E você vivia do quê? Os primeiros meses foi muito difícil. Eu vivia Desculpa a pergunta. da reservinha que eu tinha aqui no Brasil até que eu consegui uma bolsa de estudos da academia. E aí foi o que manteve o estudo. É fundamental isso, né? O jovem, muito hoje que nos vê, quanto é importante a sensibilidade de quem pode ajudar. Porque um talento sem o apoio e o incentivo não consegue ser lapidado. E eu sou a prova viva disso. Fui atrás, consegui me manter nos primórdios aí da carreira. Depois, quando eu tive que me dedicar 100% ao estudo na Itália, precisava de uma bolsa. Claro. Senão eu não conseguiria, ainda mais num país muito caro, como o euro e tantas outras adversidades. Mas foi importante isso. Que maravilha. Você está vendo, gente? Ir atrás, correr atrás do seu sonho. E se preciso for, transpõe o Atlântico. Vá por outros mares, mas não desanime dos seus sonhos. Você ficou quanto tempo lá? Eu voltei ao Brasil em 2008. Mas você ficou desde 2000? Aí, em 2004 a 2007 em Milão, onde eu me diplomei. Aí eu mudei minha... Caramba, 4, 5, 6, 7, 3 anos? 3 anos. São 2 anos e o terceiro é complementar para trabalhar no teatro. Então eu tive 3 anos 2 anos de estudo, 1 de contrato. Saio ali com total autonomia para percorrer os teatros no mundo. Aí conheço o Plácido Domingo, que é o maior tenor, a referência. Aí começa. Ganho os prêmios do concurso operário, ao qual ele é o mentor e é o padrinho desse projeto. E as portas do mundo se abriram. Aí era contrato Japão, China, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Alemanha, Rússia, Lituânia. Gente, eu fiz a conta aqui. Quer dizer, fizeram por mim, né? Não fui eu que fiquei somando, não. Procurando 40 países
mais de 500 apresentações, mais de 15 personagens de óperas. Este, Thiago Arancan. Olha aí, gente. Obrigado. É impressionante. Uma carreira bonita. Aí o pessoal fala, você voltou ao Brasil. Eu voltei com um grande projeto, que era o Fantasma da Ópera. Certo. O qual eu sou o último protagonista dessa versão brasileira. A Broadway, através da produtora no Brasil, me fizeram esse convite. Eu fui o protagonista dessa produção. 359 apresentações. Gente, esse único personagem é o número máximo de performance repetitiva de um personagem que eu fiz. Então é um marco aí na minha carreira, na minha história. Vocês escutaram direito? Você escutou direito? Você imagina você 359 vezes fazer a mesma cena, a mesma música. E era de terça... Quarta a domingo. Quarta a domingo. Sessão dupla domingo, sábado e sessão dupla domingo. Tá brincando? 7 sessões, quando não 8, padre. Às vezes na sexta fazia uma sessão dupla. Misericórdia. E eu dava conta das 7, Quarta, das 8. quinta, sexta, sábado, domingo, sessão dupla e às vezes 3. 3 na semana. Meu dupla Deus. sábado, dupla domingo. Eu entrava no teatro no sábado, 11 da manhã, saía 1 da manhã. Eu queria te perguntar, para quem conhece o Fantasma da Ópera, uma das óperas mais lindas, é fantástico, é impressionante, mas requer figurino, requer maquiagem. Como é que foi essa história da maquiagem? Porque o cara tem que estar muito bem maquiado. O espetáculo, o pessoal acha que começa quando abre a cortina. Na verdade, num musical como o Fantasma da Ópera, com essa magnitude de produção, de tantos elementos cênicos, a começar com a produção, que são 200 pessoas trabalhando diretamente nesse espetáculo. Quantas? 200 pessoas. Para que possa ocorrer o espetáculo naquele ato de 2 horas e 45 minutos. São 200 profissionais ali concentrados pura e exclusivamente no espetáculo. Certo. A minha preparação se dá 3 horas antes do início do espetáculo. Por quê? Olha lá. A maquiagem é uma prótese, praticamente é uma prótese cirúrgica que eles usam com elementos de latex e tantos outros, no qual o personagem que é Eric, o fantasma, ele tem uma deformidade nessa região da face. Qual que é a deformidade mesmo? Alopcia, né? Alopcia e umas feridas que se formam aqui e a parte do crânio. Exato, é horrível. Você vê, é uma figura feia, mas ele é apaixonante como pessoa. É uma pessoa que... É um vilão. É um vilão apaixonante, o público tem empatia por ele, embora ele comita atrocidades. É muito engraçado esse estado de alma que ele passa e a percepção do público que consegue ter compaixão, empatia por um personagem que mata 3 pessoas no espetáculo. Você sabe que eu me vi torcendo por ele, fiquei preocupado. Porque eu falei, meu Deus, eu estou torcendo por ele na hora que ele está fugindo lá, que aparece ele naquele barco que vai, e fala, meu Deus, salva esse casal, eles merecem ficar juntos. É engraçado isso. E uma vez eu estava num evento religioso e o pessoal canta o Fantasma da Ópera. Eu falei, mas vocês querem que eu canto Ave Maria ou o Fantasma da Ópera? Não, canta o fantasma. Imagina, né? É uma coisa, se a gente pensar no pé da letra, absurda. Mas é o que a música também faz com as pessoas. A concepção musical leva a sentimentos que nos fazem refletir sobre a empatia, a paixão, o amor, o desejo e tantas outras coisas. Isso é mágico. Mas a minha preparação, voltando ao tema, por volta de 2 horas de preparação sentado, todo dia, e todo espetáculo mudava a prótese, a maquiagem, porque tem que ser muito fiel àquilo que a Broadway, que é detentora dos direitos, pede, exige, verifica e está ali para conferir se está acontecendo. É nesse nível? É um nível altíssimo. Então você não podia colocar fazer as 3 apresentações e já ficar com ela e está tudo resolvido? Cada apresentação era uma nova. Rapaz. E o figurino também, sem contar o peso do figurino, a concepção que ele é feito. Para ter ideia, o botão dele quebrava. Tinha que vir dos Estados Unidos ou de Londres, onde era a matriz da companhia. Não podia ter o improviso. Não podia ter improviso. Nada. Você podia dar uma palhinha Podia cantar um... Fantasma. Fantasma. Vamos lá? Cantemos outra vez em uma voz. Em meu poder estás, estreitos nós. O fantasma da ópera está no toca ao sino.
Aê, Thiago Arancan, fantástico, Thiago. Obrigado, padre. No meio de todas as apresentações, das 359, que você diz que é a maior... O maior número consecutivo de apresentações do mesmo personagem. Olha aí, Porque gente. na ópera Carmen de Bizet eu fiz mais de 100 apresentações, Tosca mais de 100, mas como personagem repetitivo, o Fantasma da Ópera é E imbatível. você teve um acidente. Você quebrou a clavícula. Eu tive um grave acidente no palco durante uma apresentação. Como que aconteceu? Era uma cena onde a minha companheira de cena, Christine, deveria tirar a máscara do fantasma, desvendar aquela coisa horrível que era ele, e ela acabou perdendo a máscara, deveria ficar na mão. Ela perdeu e caiu no palco. E a minha cabeça, no momento da cena, era, puxa, ela perdeu a máscara, vai parar o show, porque o show é automatizado, entra cenografia, tudo através de trilhos. E tinha caído num trilho a máscara. Aí eu dei sequência na cena, eu pego, bato a capa nela e saio correndo, que era a cena original, abaixo e pego a máscara. No que eu abaixo, a minha capa enrola no meu pé esquerdo. Quando eu vou apoiar o pé esquerdo, eu já não tinha apoio. Eu caí em torção e rotação e uma meia aceleração que eu estava querendo sair da cena. E eu bato essa parte da clavícula distal. Tive uma fratura dentro do espetáculo. Eu consegui cantar a cena consecutiva, mas após isso eu não sabia nem onde eu estava, o braço não mexia. Fiz uma cirurgia, tive que colocar uma prótese na clavícula, uma âncora, faz uma ancoragem. Foi grave mesmo. Foi grave. A previsão, padre, era 4 meses sem voltar ao espetáculo. Eu usei a força da mente, a fé, aquela vontade que temos, que nos coloca em pé, mesmo você sabe muito bem como é isso, sem ter forças de levantar. Quando vem a luz, a coisa acontece. Eu voltei em menos de 2 meses para o espetáculo, com algumas limitações de movimento, Gente, mas eu consegui voltar. toca o sino, sacristão. Essa toca o sino. Você escutou? Colocou a força da fé, a força em Deus, a força da mente. E eu acredito muito nisso. E de 4 em 2 meses, mesmo com limitações, estava aí. Estava fazendo É isso aí. É um exemplo muito grande. É claro que você teve todo o apoio da família, todo o apoio de todos que precisavam, não é verdade? Todo o auxílio médico, tudo fundamental. Mas se a gente não pensar com a positividade, a gente se afunda, né, padre? Então foi essa a minha força também. Qual a diferença, para quem está nos acompanhando, nós falávamos de um musical. O musical é lindo, ainda mais quando é em português. Vou ser sincero, quando você pega um musical que não entende inglês, você vai na Broadway, é triste. Complicado. Mas no Brasil, agora tem vindo muitos musicais. E o Miguel Falabella fez um papel muito importante no Brasil. Não estou dizendo que ele é o único, mas ele, de alguma forma, trouxe muito musical para cá. Mas qual a diferença entre musical e ópera, para quem está em casa que não entende? A base dramática é a mesma, é uma história cantada e representada teatralmente. O berço do musical é a ópera, onde eu tenho uma história, como por exemplo, eu e o padre tomando um café, a gente transforma isso em música. Voi café, no, io non bevo, allora viene, suona la campana. A gente canta uma história. O primórdio do musical é isso. Certo. Na ópera, cantamos ainda, todavia, hoje, de forma direcional à plateia, sem o auxílio do microfone, com a cena em desenvolvimento, muitas vezes óperas tradicionais que fazem parte de um repertório, óperas de 100, 150, 200 anos, até mais, ainda cantada em língua original. Italiano, francês, alemão, tcheco, russo. Pode-se traduzir? Pode-se, mas não é usual e não funciona na maioria dos casos. O musical, além de ser temas mais recentes, contemporâneos à nossa história, ou histórias como o do Fantasma da Ópera, utiliza-se artifícios da eletrônica e daquilo que vem em complemento à nossa evolução de informática, eletrônica e tantas outras. O Fantasma da Ópera é um exemplo. Usa-se o microfone, automação industrial, que faz a movimentação cênica, que talvez na ópera faça com a força manual, pirotecnia, fogos de artifício, efeitos especiais, efeitos sonoros, que na ópera não tem, e não há necessidade de se cantar direcionalmente. Porque eu estou com o microfone, eu posso olhar para trás, a minha voz está rodando na caixa de som. E o musical é muito mais dinâmico que a ópera. Porque a ópera é a primeira expressão artística e é ainda, todavia, para o povo e para o público, onde eles faziam o grande entretenimento da época. Sim. Eles não tinham televisão, não existia o cinema, tampouco o rádio. A ópera era uma forma de estar todo mundo ali se divertindo.
E ela era muito extensa, a ópera. Uma ação simples na ópera, levantar isso, tomar água, dura 10 minutos. Verdade. E eu bebo, não, tu não bebe, bebe Queen, não. E eu bebo. Tá ali 10 horas, bebe, não bebe, sim, bebe. Pra quê? Pra ficar ali naquilo e ficar enrolando, né? Enchendo a linguiça, como fala. Né? É que eu lembrei de uma cena, que é bem isso mesmo, de uma delas. E o musical, não, a cena acontece e já vai pra outra, já vai pra outra. É um filme, né? Já vai pra outra, já vai pra... E prende muito mais a atenção. E os efeitos especiais ajudam muito também para tudo efeito. Desperta a curiosidade em criança, jovens, adultos, e ela magnetiza mais. Certo. E o Falabella, sim, é um cara que fez isso. Cláudia Raia é uma outra também, que tem uma produtora. Então, são aí grandes nomes que continuam a fazer o musical viver. Tem previsão de algum trabalho para frente? Eu estou bem em pleno na minha turnê. O musical, assim como a ópera, ele exige que você seja fixo. Entendi. Por muito tempo. E no mesmo personagem e dando vida a alguém contando a história de algo. E eu estou numa fase de carreira que eu quero dar cada vez mais nome a Tiago, o meu protagonismo. Né? Não que eu não fosse protagonista, mas eu contava a história de alguém. Eu estou contando a minha história. Nós vamos falar sobre... Ele está fazendo uma turnê maravilhosa que nós vamos falar daqui a pouco. E antes eu queria perguntar a você... Você voltou para o Brasil, mas o que te fez? Você fez, veja, 40 países. O que te fez voltar para o Brasil? Eu tive tudo que eu jamais poderia imaginar na minha vida artística profissional dentro de uma área que não é de tradição brasileira, que é a ópera lírica. Embora no passado tínhamos grandes cantores, Bidu Sayão, que era uma grande cantora, roxinol brasileiro em Nova York, ultramente conceituada. Eu consegui patamares que jamais imaginava. Mas eu me sentia também um peixe fora d'água, porque eu não tinha família, eu vivia cada mês num hotel diferente, sempre com a mesma mala, o mesmo Thiago sozinho. Então, por mais que a carreira seja rica no aspecto de qualidade, não estou falando de dinheiro, mas rica de histórias para contar, de passagens em grandes teatros, de glamour da carreira, internamente a gente é muito só, porque o artista, cada dia ele está num lugar, cada hora está num lugar, eu te conheço, a gente toma um café, dá um abraço, pronto. Isso era um grande vazio na minha vida. Mas fora isso também, eu tinha um propósito de querer voltar à minha origem e poder empreender uma carreira num país complicado musicalmente, complicado, com tantas feridas aí na nossa sociedade, mas que eu pudesse voltar ao meu país e contribuísse também nesse processo de democratização da música, usar a música como influência, influenciar os jovens, voltar ao meu país e dar essa oportunidade. Já vinha construindo isso dentro da minha mente e os projetos foram se encontrando, como o convite do Fantasma da Ópera, a produção do meu primeiro show, propriamente híbrido entre o erudito e o popular, no qual eu rodei o Brasil inteiro, grandes capitais, eu formava as orquestras para tocar em projetos sociais. Eu ia em comunidades e aplicava a música. Tenho ainda hoje um projeto que eu estou implementando em prefeituras em São Paulo que chama Arte de Encantar, onde eu uso a música como instrumento para a inclusão social através da literatura, onde através da literatura a criança aprende sobre música inspirada na minha história. Então são projetos que eu me senti sensível a isso. Eu já tinha conquistado tudo, ia continuar nisso, claro, mas veio a oportunidade, voltar ao berço é sempre bom. Minha vida também deu um 360 a nível familiar, acontece na vida das pessoas. Me apeguei muito à minha fé, porque é complicado, também a gente se sente debilitado emocionalmente. Tive uma família na Europa, um filho, tive que fazer uma separação, mas aquela máxima, marido e mulher se separa, pai e mãe jamais. Verdade. Então, hoje eu consigo equilibrar essa situação. Então, foram coisas acontecendo e hoje estou no Brasil, muito feliz de estar aqui. Não é fácil, mas agradeço sempre a pessoas como você, a sua rede, o seu trabalho que possa e permita que eu transmita a minha história e cada vez mais possa chegar às pessoas aquilo que eu faço. Não é a primeira vez e muitas vezes
E de novo, e de novo, e de novo, eu sempre digo, Tiago Arrancã é muito bem-vindo de novo na obra Evangelizar. Digo isso porque você já acompanhou muitos musicais dele, já gravou musicais maravilhosos, esteve nos meus 25 anos de vida sacerdotal, que tenho muita gratidão, foi um momento para mim de mais significativo, e logo, logo você vai ver um outro musical maravilhoso que ele gravou na Ópera de Arame, que nós captamos e vamos lançar na TV Evangelizar. Você deixou algumas provocações aqui que eu vou puxar depois. Você falou Brasil em questões musicais delicado. Quero saber porque mais antes... Espera aí, você gosta do nosso Toca o Sino Sacristão? Então, só é possível graças a pessoas que colaboram, que acreditam num projeto como esse. Veja esse recadinho. Com a Peregrina Brasil Turismo Religioso, você pode vivenciar a emoção de percorrer os locais sagrados para a nossa fé e conhecer onde Jesus nasceu, fez milagres e transformou vidas, sem dúvida. Uma viagem inesquecível, inspirada na vida de Jesus. O compromisso da Peregrina Brasil Turismo é proporcionar a melhor experiência de viagem, garantindo um pacote completo com preço justo. As peregrinações incluem todos os voos internacionais, pensão completa com café da manhã, almoço e jantar, além do seguro-saúde, um ônibus privativo de luxo e guias em português. Ligue agora mesmo para Peregrina Brasil Turismo Religioso, 0 Operadora 11 2942 8332. Vou repetir, 0 Operadora 11 2942 8332. Peregrina Brasil, a sua melhor experiência de viagem. E na continuidade, nós temos um quadro aqui, para quem você toca o sino na tua história, na tua vida, por gentileza. O gesto de tocar um sino é um gesto nobre, ele é um chamativo, ele é uma exaltação, como a gente pode fazer. E a igreja, cada cidade que eu visitava na Europa tinha um sino e a campana sona. E aquilo soa muito familiar, e soa um chamado para que andamos à igreja, vamos por algo. Eu acho que eu tenho duas respostas, se me permite. A primeira é que eu possa soar e tocar o sino para que seja um chamado ao mundo, para que a gente possa viver em paz, porque o mundo é muito complicado. Eu acho que se a gente emitir esse alerta e emanar esse desejo na fé, na esperança, que tocamos o sino para que a paz ocorra. Muito bem. E claro, uma história que eu levantei aqui é a família, né? A minha mãe é uma pessoa fundamental na minha vida. Eu, para ela, não só toco o sino, como faço tudo, que é a pessoa que fez esse ser humano que é hoje e me apoiou e continua me apoiando sempre. Então, minha mãezinha querida... Muito bem. Obrigado, Tiago Arrancã. Bom, antes de vir falar um pouco do Brasil, dos problemas do Brasil musicais, além de outros, dessas suas viagens, dos lugares assim que você passou 40 países, não sei quantas apresentações enormes, tem alguma que te chama a atenção que você gostaria de destacar? São vários momentos interessantes, inusitados, de glória, de problemáticas também, de situações adversas. Mas eu gosto muito de contar histórias que eu vi e vivenciei. Eu acho um fator muito importante. Falamos muito hoje e sem talvez a propriedade da causa ou a vivência própria num lugar. Eu executei em 2015 um projeto na Venezuela, onde é um país totalmente destruído. A gente vê o que vê, mas viver é outra realidade. Imagino. E o que me surpreendeu é que esse projeto, eu era o único sul-americano, mas vinha da Europa, porque eu morava na Europa na época, com uma comitiva americana para realizar uma ópera, que era Turandot de Puccini, no maior sistema socioeducacional musical que eu já vi no mundo. Poxa. Implementado num país onde a pobreza não é a pobreza que conhecemos aqui, porque temos problemas de fome, mas no bem ou no mal, a pessoa aqui, se ela quiser buscar ajuda, ela consegue um centro de acolhência,
uma alma solitária e boa vai ajudar. Lá não, eu vi que uma alma solitária e boa não tem a mínima condição de viver. E eu vi isso com os meus olhos. Só que o projeto socioeducacional musical era de uma magnitude, de uma riqueza enorme. Parece contraditório, mas não é. Mas que interessante. L-Sistema chama. Tanto é que eu tenho um desejo de poder implementar uma metodologia e com esses meus projetos implementando isso. Mas tive situações também tristes. Por exemplo, uma vez em Moscou, no aeroporto, eu levantando o voo, eu olho pela janela um terminal do aeroporto explodindo por um ataque terrorista. Eu cantando em São Francisco, eu peguei um terremoto durante uma apresentação, mas momentos de felicidade, ser reconhecido, ser premiado no mundo inteiro, receber convites oficiais para cantar para autoridades, cantar para o público em geral, chegar na Ópera de Viena e quando eu for querer comprar minha foto, porque eles fazem a foto com a marca, a chancela, né, da Vienna Staatsoper. Quando eu vou comprar, o cara da loja fala, você é o maior sucesso aqui, sua foto não para, todo mundo compra. Então, são coisas que marcam, né? O carinho do público. No Brasil mesmo, no Fantasma da Ópera, toda noite eu ganhava presente, o público ia 1, 2, 3, 10, 15 vezes assistir o espetáculo. Esse carinho é muito bom para nós. Que legal. Aí, ó, toca o sino, sacristão. Bom, e... voltando, então, falando... Você veio para o Brasil. Você acha o Brasil complicado do ponto de vista musical? Difícil, complicado, não impossível. Tá. Eu tento democratizar essa minha música, levar para todas as camadas da sociedade. Ainda existe um preconceito relacionado a isso. Existe, porque talvez não é nem muito por uma questão de... eu não gosto, mas é por uma questão de, eu não posso. As pessoas acham ainda que é caro, que ela precisa ter uma boa roupa para ir, que ela precisa ir... Para ir na ópera, você precisa colocar uma coisa chique, né? Brilho. Não necessariamente. As mulheres salto alto, homem smoke, tô brincando. Eu tô fazendo uma piadinha. Esse preconceito é ainda... Tanto é que quando eu vou para uma apresentação, eu falo, é um show para democratizar a música, para todos os gostos e estilos musicais, para toda a família, para que eles entendam essa arte. Em outra língua, mas eu tento explicar um pouco o que é aquela música. A melodia remete também a uma vibração que nos faz emocionar, nos faz ficar hora feliz, hora triste, hora sensível. Difícil. E claro, né, padre, você sabe melhor do que eu que a qualidade da poesia musical hoje é muito pobre. Muito pobre. Não vamos citar termos pejorativos, mas... vou tentar usar até uma metáfora, se eu posso. Eu falei até em off. Mas como eu musicalmente posso competir com uma parte de trás que eu não vou citar o que é? Verdade. O bom entendedor? E não tem competição. Mas... mas eu vi você de forma corajosa. Você acabou cantando funk? Eu acabei cantando um funk. E aí vocês podem procurar ele cantando funk. Como é que é? Thiago Arancan, um dos maiores fenômenos da música brasileira no mundo, cantando ópera, cantando musical, o Fantasma da Ópera cantando funk. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lá. É uma forma também de mostrar para o público que a gente é pop, né? Tá certo. Mas não é por aí que você quer ir. Não é por esse caminho. É assim, eu acho que mostra que o artista, ele é acessível, que ele ele entende essa arte. Não é pejorativo também gostar disso, ao meu modo. Mas também não é tudo. Eu acho que temos que mostrar os dois lados. Eu tento fazer esse trabalho. Quem canta ópera, canta qualquer gênero musical? Canta. E quem canta qualquer gênero pode, com o estudo, com a técnica, cantar ópera. Por exemplo, você canta MPB? Canto. No meu show, que é o Tributo Três Tenores, tem manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, que num doce balanço a caminho do mar. Legal! Então vamos falar desse projeto. Você está com um projeto, Os Três Tenores.
o seu grande padrinho, Plácido Domingues. O que te encanta? Primeiro eu quero saber como é que é essa história, essa relação, e como você já falou, voltando um pouquinho atrás, mas só vamos voltar lá e depois a gente continua a conversa. Quando eu estava no Scala em Milão, eu fiz uma ópera que chama Le Ville, que é a primeira ópera de Puccini. É uma das óperas com complexidade técnica enorme. E o Plácido Domingues soube que eu estava realizando essa ópera, porque o mundo da ópera se comunica, os teatros, a network da ópera, né? A rede de contatos. E aí ele ficou curioso em entender quem era um garoto, que eu tinha 24, 25 anos cantando essa ópera, quis me conhecer e me chamou para fazer uma audição para ele, que é um teste. Novamente fui eu a Valência, na Espanha, onde ele estava regendo o concerto, que além de cantor... Valência. Em Valência. Que legal. Ele é um regente, além de ser cantor, Não sabia. Ele rege também. E ele me convidou e eu acabei cantando algumas áreas, que são os fragmentos da ópera. Cantei essa Le Ville, cantei Carmen de Bizet, Giuseppe Verdi, cantei outras áreas. E ele ficou encantado. Ele falou, Thiago, eu gravei essa ópera tem 2 meses. É dificilíssimo. Como você canta essa área com uma facilidade assim, tal. Venha participar do Operália. Aí chamou meu agente do lado, que na época estava comigo, e falou, nós estamos em abril... Setembro eu abro a minha ópera em Los Angeles com Dom José, com Carmen de Bizet. Eu quero que o Thiago seja meu primeiro Dom José. Rapaz. Me deu um papel, o primeiro papel nos Estados Unidos. E aí, padre, a relação começou. Trabalho muitos projetos. Ele foi meu tutor, meu mentor. Me ensinou muito nas óperas que ele vinha realizando, o modo de interpretar, de fazer, de cantar, de agir, o modo de se comportar nesse ambiente. É um cara maravilhoso, um ser extraordinário. E temos o projeto Três Tenores, que ele é um dos tenores. Exato. Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingues. Como é que veio essa concepção e essa turnê? Chegou um momento na minha carreira que eu me senti sensível ao fato de poder prestar uma grande e verdadeira homenagem aos Três Tenores. Foram a fonte principal de inspiração da minha carreira, porque eles popularizaram essa arte, levaram para grandes eventos, grandes espetáculos. Copa do Mundo de 90, 94, 98. E os tenores fizeram o quê? Colocaram músicas populares com uma roupagem erudita. Yesterday, My Way, Manhã de Carnaval, que eu fiz aqui. Não deixavam de cantar o Sole Mio, Nessun Dorma, algumas áreas de ópera. Mas eles levaram para o público esse modo de fazer música sem barreiras e sem limite. E isso eu faço nesse show. Eu resgato o melhor desse repertório, coloco de uma forma leve, para que as pessoas entendam que mesmo é uma turnê para os Três Tenores, ela é uma turnê que tem músicas da memória afetiva das pessoas, como essas. Vamos dar umas palhinhas? Gente, se você, aqui no podcast, souber na sua cidade, na região, chegou Thiago Arancã, os Três Tenores, você vai lá porque você vai conferir aqui umas palhinhas. Vamos lá. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of each I'm certain. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now I'd look as to the here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ma nato sole, più bello in è, oh sole mio, stai fronte a te. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre del sol. Olé! Aê, Zé! Rapaz do céu! Imperdível, né? Fantástico, fantástico, E tem fantástico. também os trechos do Fantasma, porque não pode faltar que sucesso de Andrea Bocelli com Te Partirò também. Verdade. Tem músicas que... Dura quanto tempo? 1h30. 1h30. Show de 1h30. Tá certo. Bom, então, aí você pretende estender até quando? Eu agora, saindo dessa gravação que eu fiz, estamos indo para Natal, no dia 9 de novembro, depois Salvador, 18 de novembro, e pretendo levar, porque aí eu começo o meu projeto de Natal, Estação de Natal, entre novembro e dezembro. Aí, a partir do ano que vem, de março, a gente vai rodar outras capitais como Porto Alegre, Rio de Janeiro, e percorrer o Brasil e mundo afora também. Eu estou indo
a Portugal realizar esse projeto, depois vou à Itália também para isso. Então a gente vai rodar o mundo aí com esse projeto. Que maravilha. Bom, o que é importante é perceber que é um processo de aproximação da própria população à cultura. Mas, além de difícil, nós vivemos um Brasil que não está fazendo muito bem as escolhas em que apostar do ponto de vista cultural. Você concorda? Delicadíssimo assunto, complicadíssimo. É uma classe machucada que, a meu ver, se apoia em determinados nichos e desapoia em determinados outros. Certo. Temos que tentar fazer sempre a nossa parte, da forma que acreditamos, né? Com muita luta, com muita dificuldade. É importante o apoio também, padre, por mais que as pessoas achem, ele é um cantor, é fácil fazer, ganha dinheiro, é bem sucedido. Não é, é muito complicado colocar um espetáculo desse, como eu te disse. São várias pessoas trabalhando em pró a isso. A venda, por mais que ocorra, ela não é uma venda como um show popular que Exato. do funk, do sertanejo, do samba. É uma venda mais complicada, mais difícil. Eu tenho a felicidade nessa turnê de ser apoiado por uma grande empresa, que é a patrocinadora e apresenta essa turnê. Então, eu tô... Pode dizer, não tem problema. A Bradesco Seguros, Bradesco Seguros, que é a seguradora que apresenta essa turnê, que eu agradeço imensamente. Então, é muito importante a sensibilidade também de empresas como essa para fazer a diferença. Exato. Porque a arte vai incentivada. E um país sem arte, sem cultura, não tem futuro. Porque o que vai ser o futuro do nosso país se não investirmos artisticamente, culturalmente em coisas boas? E aqui eu quero fazer endossar uma crítica que eu comecei a dizer. Há quem vai dizer que isso não é nossa cultura. Mas o que é nossa cultura? É aquilo que é incentivado e nós somos obrigados a engolir. Ligar o rádio, ouvir, goste ou não, é o que é colocado. Cultura é um processo de construção, de geração em geração. As raízes, eu concordo, elas existem, mas os galhos estão presos à raiz, mas eles têm a sua autonomia. Tenho a impressão que nós estamos equivocados para o nicho que nós estamos apostando só do ponto de vista musical, cultural. Acho muito perigoso. Bom, nessa sua caminhada, eu fico pensando hotéis, fico pensando aviões, fico pensando, não deve ser fácil. Lidando com muita gente, com estrelas, lidar com estrelas não é fácil. Tem alguma história engraçada que você poderia partilhar conosco? Tem comportamentos que eu aprendi nos Estados Unidos. É a primeira vez que eu fui cantar. Independente se era o diretor-geral da ópera, a estrela da ópera ou do balé, ou a pessoa na hierarquia de trabalho, porque todos nós somos iguais, isso é fato, mas na hierarquia de trabalho temos essas divisões. O porteiro exigia a documentação de todo mundo e a assinatura de todo mundo da mesma forma. Certo. E isso me deixou curioso, porque chegava lá o chefe geral, o chefe dele, ele pediu o documento, que é um procedimento. Agora, eu falo que é o famoso cara crachá. O cara crachá. Eu falo que é muito mais difícil lidar com o ego dos outros do que no meu caso. Porque eu, na minha essência, eu sempre soube dividir a pessoa do artista. Eu acho que eu devo ser artista quando eu estou no palco. E ali sim eu tenho que me comportar como artista, porque é aquilo que o público quer ver, pagou e espera disso. Mas na vida eu tenho que ser de forma simples. Mas eu encontrei muita gente que na vida era mais artista do que no teatro. E é muito complicado lidar com certas pessoas desse gênero. Mas eu sempre soube também relevar, porque eu acho que é maior aprendizado, né? A arma contra a ignorância é o aprendizado, é o estudo. Então eu sempre me defendi com essas armas boas no aspecto de defesa. Então eu sempre soube tangenciar isso aí e deixar de lado. Entendi. Você, no caso, falando aqui, voltando ao Brasil, você vive da música, literalmente. Literalmente. Quais são as dicas que você dá para cuidar bem da saúde vocal? E aqui, no caso, cantor, mas também, como eu disse, sabe quem me pede muito isso?
além de radialista, a gente trabalha com comunicação, os professores que ficam falando sem microfone, ficam o dia inteiro ali, 4 aulas, 5 aulas, toda manhã. O que você faz? Você, Thiago Arancan, para cuidar da sua voz? A voz é meu instrumento de trabalho, assim como um violino, um piano, ele vai muito bem cuidado. Ninguém deixa ele exposto na chuva, exposto a qualquer condição, bate ele daqui, bate ele de lá. A voz ela é muito sensível, muito mais por estar exposta, porque quando a gente abre a boca, a gente recebe toda a influência de bactéria, vírus e tantas outras. Mas eu sempre me apeguei a uma coisa, no estudo, na técnica e na capacidade de usar a técnica mesmo no pior momento vocal que eu esteja. Óbvio que se está com uma infecção muito grave em cima da corda vocal, é impossível. Mas se é na região da garganta, traqueia, faringe, laringe, por mais chato que seja, a técnica ainda salva e nos ajuda. Eu recentemente tive uma crise de sinusite horrível. E eu realizei 3 shows que eu nariz tampado e não ia. Tive que recorrer à medicina nesse caso. Mas a técnica me ajudou a levar o show até o fim, mesmo no pior momento onde as vias nasais estavam fechadas. Mas as condições climáticas influenciam. É muito importante a hidratação, se cuidar a essas adversidades atmosféricas que nos influenciam. Avião, gente, hotel, vírus. Eu sempre mantenho a higiene das mãos, etc., para que possa também estar menos suscetível a isso. Mas o estudo, o uso inteligente da voz. Tem que saber usar a voz. Eu não vou sair gritando aí igual a mãe no estádio. Eu sei controlar isso para que eu use de forma inteligente. E cantando também de uma forma inteligente. É fácil falar, duro é aplicar a técnica, mas eu vim estudando ao longo dos anos. Dá umas dicas de técnica, para que você fala estudar, alguém fica pensando, mas como estudar cantar? Existe técnica? Não é abrir a boca e soltar o som? Parte de um princípio que a gente trabalha em cima das vogais. Exato. Onde a gente constrói uma escala musical cantando. A técnica vai na questão aonde essa emissão, como ela sai desde a formação do ar, o fonema e a propagação do som. Eu consigo, através da técnica, movimentar a musculatura do palato, a musculatura da traqueia, da laringe, da faringe, de forma com que ela fique aberta e eu não coloque uma pressão exposta na corda vocal, em consequência a corda fique batendo uma na outra e criando atrito. Se cria atrito, cria um edema, um calo e tantos outros problemas vocais. Então, isso é a construção da técnica. Mas aí como eu descubro isso? Através de exercícios, de sensação, da vibração sonora. Aqui eu estou fazendo um mero exercício. Estou sentindo um ressoador aqui. Eu não estou lá, não estou aqui. Uso as vogais para construir isso. Horas e horas fazendo isso, discutindo com o professor, vendo as sensações, vendo se o aparelho vocal está livre. Não tenho força, não fico rouco no final, porque às vezes a gente fica rouco por esforço. No caso, por uma questão atmosférica e tantas outras também. Mas é importante isso. Para poder cantar 2, 3, 4, 5 horas todo dia em plena forma. E lembrar que é um músculo e vai exercitado. Igual a academia. Você fica uma semana sem ir, quando você volta, você não tem aquela força. Você exercita diariamente? Diariamente. Qual o teu tempo de exercício? Se eu estou em plena forma, cantando todos os dias, uma média de 20 a 25 minutos. Rapaz. Bom, se eu tenho que retomar a forma física, aí vai 1h30, 2. Toca o sino, sacristão. Você está vendo? Bom, veja, você é um cantor de ópera, um cantor lírico, está fazendo grandes... esse evento, na verdade, essa turnê, e está agora, vai abrir alguns eventos de Natal. Então, você vai se adaptando também aos momentos, aos tempos que se vive no Brasil. A música clássica tem esse poder de fazer parte das histórias muito relacionadas à igreja também, onde a música vem a complementar aquilo que era o momento na Páscoa, no Natal, Sim. Nesses eventos que culminam em grandes manifestações de paz, de amor.
Eu tenho um lindo projeto que chama Estação de Natal. Estação de Natal. Onde eu levo as músicas de Natal, músicas sacras, músicas que marcam essa época, cantando um repertório nas principais cidades onde tem a inauguração de uma árvore de Natal, em shoppings também, onde eu realizo isso. E assim, é bacana que o Natal ele é magia, tanto para a criança quanto para o mais velho, e todo mundo ali, nesse momento, aspira à música que eu faço de uma assimilação maior, por conta de ser o Natal. Então, esse projeto chama Estação de Natal. Dá uma palhinha do Estação de Natal. Eu digo porque o Natal, especificamente, ele tem uma memória afetiva com música erudita, né? Naturalmente. Música que não falta no Natal é Noite Feliz, ó Senhor Deus de amor. Tá sentindo? Tá lembrando? Bem que está chegando o Natal. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando essa canção. Vem que está chegando o Natal. E aí eu vou por um Panis Angélicos, por um Adeste Fidelis. Adeste Fidelis, lete triunfantes venite. E é muito bonito, porque as músicas são lindas de Natal. E me lembra quando eu era um coralista, né? Uma criança no coral, que hoje nem fala mais coral, é grupo vocal. Grupo vocal, Cada dia muda isso. Diminuiu, né? Mas melhor é o coral é que dá mais identidade. E a gente até se emociona, né? Se emociona vendo, cantando, e a música tem esse grande poder. Eu acredito muito na música, que ela é poderosíssima para despertar emoções que só a nota musical faz. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Bom, nós temos um quadro aqui, Aranca, que é o seguinte: tem algo que, se você voltasse, você não faria, que você confessa para o padre, não sendo confissão, e que não há penitência. Bom, assim, errar a gente erra muito, e faz parte da construção de qualquer ser humano. Mas eu tenho uma máxima que todos os erros que eu fiz não foi de forma voluntária, mas ajudou para que eu pudesse construir o meu futuro. Mas tem um pecado aqui que eu queria confessar. Opa! Eu cheguei na sede hoje aqui e me apresentaram um lindíssimo camarim, com vários quadros, prêmios, diploma. Uma sala, não sei se já mostraram em off. Tá. E aí eu vi uma linda mesa com pão de queijo, com pão com mortadela. Eu fui comendo achando que era meu. Aí quando me falaram, não pode comer, que é do padre. Oxe. Eu comi todo o lanche do padre. Vou até comer uma castanha aqui, ó. Tá certo. Pecado bom. Não, mas foi preparado para você, viu? Eu sei, obrigado. Foi preparado com muito carinho. Mas a sua sala é lindíssima, e fiquei muito feliz em ver o meu quadro ali com a nossa foto. Tá vendo? Obrigado por esse carinho. Viu? É verdade a consideração que eu tenho por você e a amizade para sua família, né? A Aline e os filhos. Bom, você já falou sobre o teu futuro e você vai fazer uma transição. Como você se enxerga daqui a 10 anos? Continuar na música, fazendo o que eu mais amo, podendo cada vez mais ampliar essa plateia, levar a felicidade e pedindo a Deus que permita que eu cante para alegrar todos. Não me vejo de outra forma. Você é um cara que, pelos números, por onde já passou, com quem cantou, com quem se apresentou, é difícil fazer essa pergunta. Você tem algum sonho ainda não realizado, com quem cantar e onde cantar? Eu, como disse, eu realizei inúmeros sonhos. Eu acho que eu sonho todo dia em poder ampliar esse meu leque, meu repertório. Tive a felicidade de a gente gravou junto, um grande projeto. Foi verdade. Inclusive, depois estão tocando na rádio que eu já vi a nossa música, que é uma música no momento da pandemia. Mas como artista, eu conheci meus grandes ídolos da música clássica e tive a possibilidade de realizar projetos com ele. Mas eu acho que merece o respeito o nosso rei aqui no Brasil. Então, imagina se eu pudesse um dia cantar com o rei, eu acho que seria um marco para a minha história no Brasil, né? Roberto Carlos, com certeza. E aí sim, serão duas majestades se encontrando. Quem dera. Que legal. Qual o recado que você deixa para quem está nos acompanhando? Qual a mensagem, suas considerações? Eu saí do centro de São Paulo e percorri o mundo com um grande sonho. Jamais imaginava percorrer toda essa história que a gente contou aqui. E eu sempre tive a máxima que o caminho, a verdade, o começo, o início, o fim, que não existe fim, é sempre Deus. Então, por mais que desse certo, errado,
ou não desse por alguma razão, eu teria essa máxima que Deus está me olhando, está me guiando e eu vou sempre para os braços de Deus. E eu ainda penso em tudo isso hoje, até me emociono em poder falar que somos fonte, né? Fruto do fruto. Somos a célula viva de Deus dentro de nós. Então, que a nossa fé seja imbatível, que possamos acreditar sempre nos nossos sonhos, desistir jamais, por mais difícil que seja a estrada. E não é porque alcançamos e somos exemplos hoje que não temos hoje dificuldade, problemas e tantas coisas para resolver, mas jamais nos deixamos abater, que tenhamos sempre essa fé e essa chama acesa dentro do coração. E tem não vou ficar nu aqui, viu, pai? Ó o que eu trouxe aqui, ó. Ai. Ó o Superman aqui, ó. Olha aí, rapaz. Meu Deus do céu. De onde você arrumou isso aí? Que equipe eficiente. Olha aí. Obrigado pela gentileza. Obrigado. Sempre abençoando essa minha trajetória, me ajudando muito nesse processo. Deus nos colocou no caminho e eu sou muito grato por isso. Eu quero dizer o mesmo, Thiago Aranca. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou teu amigo, tenho muito carinho, rezo por você, acompanho você de longe. Fui assistir em São Paulo e eu fiquei encantado com a apresentação e eu fui na última hora. Não fui incomodar porque eu pegava o voo para voltar. Mas leve meu abraço para a Aline e para os filhos, que Deus os abençoe. Estamos sempre juntos nesta jornada. Obrigado, meu amigo. Meu irmão. Deus abençoe sempre. Linda lição. E nós fechamos aqui o nosso Toca o Sino Sacristão, nosso podcast. E você, gostou? Indica para os amigos, para as amigas. Até a próxima edição. Grande abraço.